rapaz aqui, ó. Graça e paz. Amém. Pode sentar. Na terça-feira nós tivemos aqui o nosso culto de ceia, né? Foi muito top, muito forte, um mover de Deus muito grande, de fato, a presença de Deus se manifestou. E se você não veio, venha no próximo culto de ceia. Toda primeira terça do mês é o nosso culto de Santa Ceia. O culto de ceia é um pouco melhor, porque aí o caldo é um pouco mais grosso, a mensagem é um pouco mais direta, e a gente vem aqui para realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para fazer. O pastor ele começou nessa terça falando um pouco a respeito desse tema, e eu quero falar... Oi? Novembro não, né, pastor? Estamos em outubro ainda. Ah, dia 9 de novembro, é? Dia 1º de novembro, então, é a próxima ceia. Então, a eleição é no domingo e a ceia é na terça. É isso, né? Ok. E na quarta é feriado. Então, eu quero falar sobre esse tema, né? O poder da aliança. Deixa eu ver se vai funcionar esse... Vai. O poder da aliança. Ou seja, se nós entendermos, né, o que significa uma aliança, a gente vai entender de uma forma diferente as coisas de Deus, o que é igreja, por que igreja, enfim. Deus se move através de aliança. Repita comigo, Deus se move através de aliança. Está empolgado hoje, né, pastor? Mas vamos fazer uma vez inteira para o pastor não ficar triste. Deus se move através de aliança. Vamos lá? Deus se move através de aliança. Desde o princípio, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer, acredite, é por aliança. Então, vamos ler o texto eu já deixei na tela, não sei se quem está lá atrás pode ler. Os rapazes da mídia pegaram no meu pé a última vez que eu ministrei, que eu tinha uma tela verde, outra azul, outra laranja. Aí eu tentei usar um padrão, mas se não ficar bom, a culpa é deles, porque eles têm que fazer isso, né? Tá bom? Então vamos lá, mas dá para ler lá atrás, né? O texto é o livro dos Salmos, capítulo 105, o versículo 7 e o versículo 8. Vamos ler tudo junto? Vamos lá? Todos. É que tem os irmãos que não estão enxergando lá, é isso que está acontecendo. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Irmão, com Deus o negócio é um pouco mais diferente. Deus ele não faz voto e nem trato e quebra. Isso pode ser comum entre os seres humanos, mas Deus não. Tudo que Deus falou aconteceu, e se não aconteceu ainda, eu queira ou não queira, acredite ou não, vai acontecer. É simples assim. Mas eu quero conversar com você um pouquinho o que é uma aliança, né? A aliança é um pacto. A aliança é um pacto entre duas partes. Esse pacto ele tem cláusulas, né? Tem recompensas, mas também tem responsabilidades a serem cumpridas. A aliança é um voto que a gente faz. Eu vou trazer aqui o exemplo, né, do casamento. Mês que vem vai fazer
23 anos que eu e a Edneia somos casados. Amém. O que trouxe nós até aqui 23 anos de casamento? Quantos anos faz, pastor, você é casado? 30 anos de casamento. Uma salva de palmas para o pastor também, gente. Senão, só mais um e a salva de palmas, daí chega, tá? Luan, quantos anos faz de casamento? 9 anos de casamento. Vamos lá, gente. O que trouxe os 30 anos de casado do pastor Adalto, o que trouxe até aqui os 23 anos de casamento, meu e da Edneia, do Luan e da Tainá, o que fez isso acontecer? Por que isso não desmontou? Por que você está casado? Não importa se é 1 ano, se é 6 meses, se é 5, se é 10. O que faz você permanecer nesse casamento? É o quê? O amor? É o voto. Você tem que entender que o voto que você fez quando você casou, vamos relembrar os votos? Vamos lá, gente. O que você prometeu lá no altar? O que o pastor pergunta? Vamos lá. Promete amar. Vai lá, Daniel, você é o mais novo casado, você sabe, você lembra isso, né? Todos os dias da minha vida. Mas tem uma parte que eu acho ela muito interessante. Essa você vai lembrar. Na alegria e na pobreza e ou na riqueza e na saúde ou na doença. A parte mais importante do casamento é justamente o voto, porque o voto é a confirmação de uma aliança. Então, quando eu fiz os meus votos diante do altar, diante de Deus, né, ou você fez, você estava dizendo isso publicamente, que você estava fazendo uma aliança com a pessoa com que você está se casando. E essa aliança, ela tem um prazo. Qual é o prazo? Pense bem antes de falar. Qual é o prazo? Até que isso costuma ser bastante tempo. Tá? Até que a morte os separe. Ok, então a única coisa que pode desfazer uma aliança de um casamento é a morte. Então, talvez você não tivesse entendido isso, né? Porque nem sempre a vida, a palestra não é sobre casamento, tá? Mas nem sempre a vida em um casamento é tudo perfeito. Ou no teu é? Nunca teve contrariedade. Quem é o casal aqui que nunca teve contrariedade? Levante a mão. Não. Quem é o casal aqui que nunca brigou? Bah, gente, todos vocês brigaram. Estou ficando preocupado. E por que você não se separou quando você brigou, quando teve contrariedade, quando veio os problemas, quando veio os erros, os acertos? Por que você continua casado? Porque você tem uma aliança. Porque você fez um voto, ou seja, você fez um pacto. Você fez um pacto. Então, na vida cristã, a gente pode fazer as coisas de Deus, ou as coisas da vida cristã, de algumas formas. Por exemplo, tem gente que leva a vida cristã por religiosidade. Para ele, tem que estar na igreja uma vez por semana,
e ele acha que ele é religioso e está tudo certo, a escolha que ele fez foi essa. Outros fazem as coisas da vida, não só da vida cristã, mas da vida como um todo, para mostrar para os outros que estão fazendo. Eu vou fazer isso porque eu quero que os outros vejam o que eu estou fazendo. Outros, isso para manter uma aparência, ou para dizer que tem uma aparência, acredite. Já que comecei com casamento, existe casamento de aparência. Que eu acho que é uma desgraça, não um casamento, mas tudo bem. Outros levam a vida por outra motivação, ou seja, por a fama, querem ser famosos, querem que o seu nome apareça, outros por outros dos mais diversos interesses. Mas alguns levam a vida debaixo de um propósito de aliança. Toda aliança, ela deve ser mantida. Apesar das dificuldades que venham para que essa aliança seja quebrada, mas nós devemos mantê-la. Eu uso uma aliança aqui no meu dedo. Quem nunca me viu, não me conhece, mas ele vê essa aliança no meu dedo, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Eu tenho um compromisso, ou seja, eu tenho um voto, eu tenho um dono, eu tenho uma dona. Dona? Pode ser assim mesmo. Então, eu digo a todos que eu sou casado. Então, ninguém vai perguntar, você é casado? Não precisa, porque eu tenho uma aliança. As alianças, gente, elas são visíveis. Elas aparecem. Elas foram feitas para serem mostradas. Por isso que você que é casado usa uma aliança. Porque a aliança que você usa é baseada em um voto que você fez. Eu abro um parêntese, antes de continuar no texto, para dizer para você que voto é aliança. Então, tu cuide muito bem, pense muito bem quando você for votar. Porque quando você vai votar, você está fazendo uma aliança. Já tinha parado para pensar nisso? Se não tinha, pense e faça direito. Vamos lá. Eu quero aqui trazer, de uma forma rápida, algumas alianças que Deus fez. Todas as alianças que Deus fez, elas tinham um princípio que era de eternidade. Deus não faz aliança para quebrar, não. Deus faz aliança para que ela seja eterna. Então, a primeira aliança que Deus fez, não mudou. Volta. Mexe aí para mim que é melhor, eu acho. Vai, próximo. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão. O texto vai dizer assim, Gênesis 1, 26 ao 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, Deus está dando ao homem autoridade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos,
e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus estava estabelecendo uma aliança com Adão. Mas essa aliança, ela também tinha regras que não poderiam ser quebradas. Aí está. E tomou Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim pode comer, está livre. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma. Porque o dia em que você comer, você vai morrer. Ou seja, Deus estabeleceu uma aliança com Adão e disse: você vai dominar, Adão, sobre todas as coisas, você vai ter autoridade. Deus estava dando autoridade sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo que tinha na terra. Adão era a autoridade. Deus disse: domine, use a terra, plante, multiplica, cresça, tenham filhos, sejam fecundos, enche a terra. Porém, como voto de fidelidade, tem uma árvore, uma só, no jardim, que você não pode comer. Você pode comer de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode. Eu fico pensando nesse texto, quantas árvores você acha que tinha no jardim do Éden para comer fruto? Mas devia ser a fartura imensa, não tem nem como imaginar isso. Quantas que não podia comer? Quantas? O que o homem fez? Gostei do irmão ali. Comeu. Daqui não podia. Quando o homem faz isso, ele quebra uma aliança. E quando ele quebra uma aliança, ele trai a confiança de Deus. Por isso que toda a relação fora do casamento, que é adultério, é uma traição. Ninguém gosta de ser traído, ou tem alguém que gosta? Não, né? Não. Por quê? Porque isso quebra um princípio, quebra uma aliança. Você já vai entender onde eu vou chegar. Então, quando Adão quebra a aliança, tem um preço. Qual foi o preço? Perdeu o jardim. Pare para pensar um pouco na tua vida e analise todas as perdas da tua vida, se elas não são resultado de quebra de aliança. Já parou para pensar nisso? Será que todos os problemas da nossa vida não são resultado de quebras de aliança? Então, a aliança com Adão foi quebrada e Deus vai restabelecer essa aliança com outro homem, né? Eu não vou falar de todas as alianças da Bíblia, porque não temos tempo para isso, mas quero citar apenas alguns. Que se chama Noé. E o texto está aí: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ora, depois de Deus ter tido uma ideia de acabar com o mundo inteiro, graças a Deus tinha Noé, porque senão nem eu e você estava aqui. Tinha morrido todo mundo naquele tempo. Mas Deus achou um homem em meio ao caos, em meio à podridão moral da sociedade, ao pecado, que era justo. O nome desse homem era Noé. Como prova de fidelidade de Noé para com Deus,
e de crença de Noé para com Deus. Então Deus pede para que Noé faça uma coisa. O que Deus mandou Noé fazer? Um barco, uma arca. Porque Deus veio com uma ideia para Noé. Vai chover, mas vai chover tanto que vai alagar o mundo inteiro e só vai ficar salvo quem estiver dentro do barquinho que você vai construir. Falar isso hoje à noite, você ouvindo o barulho da chuva é uma coisa. Mas no tempo de Noé nunca tinha chovido. Aí Deus chega para Noé e diz para fazer um barco, porque ia chover tanto, 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 que ia morrer todo mundo afogado, só se ia se salvar quem estivesse dentro da arca. Ora, o barco ia aparecer ou não? Quando Noé começasse a construir? Ia. Todo mundo ia ver, na cidade de Noé, que Noé estava fazendo um barco. E aí eu imagino alguns chegando e perguntando, para que é esse barco? Aí Noé tem que responder, porque Deus disse para mim que vai mandar tanta água, que vai morrer todo mundo, e só vai salvar quem entrar dentro do barquinho que eu estou construindo. Ó, o sarro foi grande, né? O sarcasmo foi enorme. A Bíblia diz que eles zombavam de Noé. Agora, se Noé estivesse firmado as suas convicções e a sua fé em coisas visíveis, ele não tinha construído a arca. Se Noé tivesse ouvido pessoas da sua cidade, ele não tinha construído a arca. Quando a gente faz uma aliança com Deus, quando a gente faz uma aliança com alguém, não importa o que vão dizer, nada pode quebrar essa aliança. Imagine você se Noé tivesse firmado a sua fé em convicções fúteis, em coisas do dia a dia. Se tivesse ouvido as vozes, os rumores, ele tinha deixado de Deus de lado. O inimigo de Noé é o mesmo inimigo nosso, em pleno século 21. As vozes ainda são as mesmas. Você está ficando louco. Não vai dar certo, não vai acontecer. E as vozes que nós ouvimos, não vai dar nada na vida. Esse casamento não tem mais jeito, já era. São as vozes que nós ouvimos. A tática do inimigo ainda é a mesma. Mas você tem a oportunidade de dizer: não aceito as vozes, porque eu tenho uma aliança. Eu tenho um voto com Deus. E aí você já sabe o resultado da história, e vai aparecer outro personagem na Bíblia que Deus vai fazer a aliança. O nome dele é Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só a promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa que Deus faz a Abraão, essa aliança que Deus faz com Abraão, daria para a gente ministrar só sobre ela. Porém,
Quando você lê a história de Abraão, eu vou pular um pouco lá na frente, depois vou voltar para você entender o contexto. Vai ter um período na vida de Abraão que Abraão vai levar o seu sobrinho, o Ló, junto com ele. E Ló, um dia vai ficar com a melhor parte. Não é sobre isso que eu estou pregando, só para contextualizar você. E ele vai para Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão. E a terra que Ló está habitando é totalmente imoral. A ponto de Deus decidir destruir Sodoma e Gomorra. Como Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus não precisaria avisar Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas como tinha uma aliança, então Deus disse para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. De quem que Abraão lembrou? Do seu sobrinho. Então Abraão vai questionar Deus e vai dizer: se ali tiver 50 justos, tu irás destruir o justo com o ímpio? Deus diz não. Se ali tiver 10, Deus diz não. Se ali tiver 5, Deus diz não. Então Abraão intercede pela vida de Ló. Ló estava afastado de Deus. Isso prova porque a sua casa, a sua família era imoral. Porém, pela aliança que Deus tinha com Abraão, preste atenção, Deus decidiu preservar a vida de Ló. Ló foi salvo por causa de uma aliança que Deus tinha com Abraão. Mas voltando para Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, quando Deus faz uma aliança conosco, é necessário abrir mão de algumas coisas. Vamos ao texto. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ora, tem gente hoje que quer fazer aliança com Deus, porém quer continuar vivendo a sua velha vida sem sacrifício e sem mudança alguma. Deus fez uma promessa para Abraão, de fato, uma promessa extraordinária. Porém, essa promessa exigia, primeiro, que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, saísse de casa e fosse para uma terra que mana leite e mel, para uma terra boa, que tinha shopping. Não, para uma terra que eu te mostrarei. Gente, às vezes a gente quer fazer uma aliança com Deus, mas não quer abrir mão de coisas. Imagine se Abraão diz para Deus: tudo bem, eu aceito a proposta, mas eu não saio daqui. Não, da casa do papai não saio, da casa da mamãe não saio. Tem gente que casou e não saiu até hoje. Da casa do não saio, porque não saio. O que tinha acontecido com Abraão? Eu não estaria provavelmente pregando sobre ele essa noite. Então, a aliança exige sacrifício. A aliança exige entrega. Isso fica muito visível na vida de Abraão. Um dia Deus pediu Isaque para Abraão. Ora, o único filho. Deus disse: leva lá no monte, coloca sobre uma pedra, faz lá todo o processo do sacrifício, pega Isaque, dá com o cutelo no pescoço dele, mata ele, faz todo o processo do culto, oferecendo o teu filho.
O que que Abraão disse? Não, tá maluco, Deus. Endoidou. Como que eu vou matar meu filho? Abraão não questiona. Abraão leva Isaque. Acredite, Isaque é colocado sobre o altar. E acredite, ele ia dar com o cutelo no pescoço de Isaque e ia ficar a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Isso só não aconteceu porque o anjo de Deus estava ali para segurar a mão de Abraão. Então a aliança exige sacrifício. Aí, depois que Abraão sai, depois que Abraão abre mão da sua casa, sai para uma terra que ele ainda ia conhecer, que Deus disse que ainda ia mostrar. Aí vem a outra parte do texto. Eu te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. E tem uma frase nesse texto que eu poderia pregar só sobre ela, mas eu quero que você entenda isso. Você precisa entender isso. Quem já participou aqui do culto da bênção? Eu já. Só para você não ficar sozinho. Vai lá. Quem já fez a campanha da bênção? Eu já. 7, 15, 30, sei lá. A gente faz isso porque a gente precisava de uma bênção. Quem veio aqui buscar uma bênção? Vocês ficam com medo, gente. Levanta a mão aí, ó. O que tem? Vim aqui buscar uma bênção. Tem até um hino que nós cantávamos, né? Como que é? Você veio buscar? Vai, esse é antigo. Uma bênção. Não vou cantar, vai acabar com o culto. Gente, preste atenção no que Deus disse para Abraão. Leia ali. Hã? Todo mundo. Já parou para pensar? Deus diz para Abraão: Abraão! Está tocando o telefone. Não. Ai, no Data Show. Deus disse para Abraão: Abraão, quem tem aliança comigo, preste atenção na aplicação. Quem tem aliança comigo não vive atrás de mim buscando bênção. Quem tem aliança comigo é uma bênção. Deus não está dizendo para Abraão: Abraão, faça tudo isso e busque uma bênção. Deus está dizendo: Abraão, seja você mesmo uma bênção. Deus não chamou você para viver atrás de bênção. Deus quer que você seja uma bênção na vida dos outros. Então, a mesma frase imperativa de Deus para Abraão, eu uso para você essa noite, que é: sê tu uma bênção, irmão. Quem tem aliança não busca a bênção, ele é uma bênção. Próxima aliança, muda aí que aqui, não, volta uma. Ou eu mudei 2 vezes, pode ser. Com Moisés. Deus fez uma aliança com Moisés. Então disse: eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Esse texto, ele aparece num contexto onde Moisés sobe o monte pela segunda vez, para buscar as tábuas da lei de Deus. Isso só aconteceu porque
Moisés tinha aliança com Deus. Porque quando Moisés desce do monte a primeira vez, e ele vem com as tábuas da lei, e ele chega lá embaixo, o que o povo está fazendo? Quebrando a aliança. Tinham feito um bezerro de ouro, tinham bebido, enchido a cara, e estavam lá, ó, ihu, festa e festa. Quando Moisés chega e vê que eles estavam adorando a um Deus pagão, que eles tinham quebrado princípios com Deus, Deus vai fazer uma proposta para Moisés, que talvez você tivesse aceitado. Ele vai dizer, o negócio é o seguinte, Moisés, esse povo aí é muito pecador, muito ruim, vou matar todos eles, vou deixar só você vivo, e vou começar uma raça nova, do zerinho, tudo gente boa, certinho, tudo crente com você. O que você acha? Imagine você, Deus fazendo para você a mesma proposta. Esses crentes ruins aí, essas pessoas que não gostam de você, vão morrer todo mundo. Se tem gente que deseja isso sem Deus fazer proposta, imagine se Deus fizesse, né? E vou começar tudo de novo com você. Moisés diz, nós temos uma aliança. Se tu for fazer isso, risque o meu nome do teu livro. Ou seja, terminamos hoje o nosso compromisso. Acaba hoje a nossa aliança. Por causa da aliança que Deus tinha com Moisés, Deus preservou o povo e não matou todo mundo. Lógico que morreu aqueles que estavam adorando a um Deus pagão. A última aliança. Muda aí para mim. Ó, meu Deus, gente. Precisamos fazer uma aliança nós aqui, né? A próxima. Deus fez uma aliança com a igreja. Agora, eu vou começar a pregar. Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 25, que a gente usa muito no culto de ceia. Esse texto diz assim: semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deus fez uma aliança com a igreja diferente de todas as alianças anteriores. Da aliança que ele fez com Moisés, da aliança que ele fez com Abraão, da aliança que ele fez com Noé e da aliança que ele fez com Adão. Porque essa aliança ele fez com sangue. Ou seja, se for pesar todas as alianças bíblicas, essa, de forma alguma, é inferior a qualquer outra anterior. Ela é a maior de todas. Porque essa aliança é a renovação de um pacto eterno entre Deus e o homem, começado lá em Adão, no Éden, antes de Adão pecar. Então ela é a mais poderosa de todas. A aliança que Deus fez com a igreja, ela é simbolizada em todo o culto de ceia. Por isso o culto de ceia é importante. Porque é um memorial estabelecido por Deus para relembrar essa aliança. Se você não entendia isso ou não participava, então fica aqui a dica. O culto de ceia é importante, porque ele é um memorial entre uma aliança que existiu entre Jesus e eu e você, lá na cruz. Essa aliança foi por sangue. Então, a igreja
foi comprada por Jesus. Jesus é o nosso Senhor, nós somos servos de Deus, através da aliança da cruz, e Deus nos deixou algumas regras para serem seguidas. Ora, quando eu vou ver a forma que a igreja deve viver, e agora eu quero voltar um pouco com você na história, e eu quero ir lá para a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa igreja de Atos 2, ela é simplesmente espetacular. Por quê? Porque essa igreja mudou o mundo da sua época. Essa igreja provocou no mundo da sua época um avivamento extraordinário. Em todos os lugares do mundo, alguém ouvia falar da igreja de Atos dos Apóstolos. Nós chamamos essa igreja de igreja primitiva. Por que que essa igreja, preste atenção, por que que essa igreja de Atos dos Apóstolos mudou o mundo da sua época? Porque essa igreja vivia em aliança. Essa igreja tinha uma forma de vida entre os irmãos, estou falando agora entre os irmãos, que era aliança. Ora, eu vou provar para você isso. Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ou seja, os 5.000 irmãos de Atos dos Apóstolos, eles concordavam entre si em suas opiniões. Não é que não existia ninguém na igreja de Atos dos Apóstolos que pensasse diferente. Não. Mas se tinha um lugar onde a palavra democracia realmente existia, era na igreja de Atos. Ou seja, se a minha opinião fosse diferente da opinião dos demais, então o que eu fazia? Eu seguia a opinião dos demais. Você não vai ver no contexto histórico da igreja de Atos o irmão Joãozinho beiçudo, brabo, indignado. Por que está assim, irmão Joãozinho? Porque a minha ideia não foi aceita. Teve 4.800 pessoas que quiseram assim, mas 200 não quiseram. Então vamos fazer um grupinho, vamos arranjar outro pastor. Não era assim que funcionava, irmão. Não, porque eu não concordo com isso, tal. Não dá. Vocês estão entendendo? Parece que isso às vezes se repete. Então, se a ideia do Joãozinho é o nome hebreu, né? Se a ideia do Joãozinho não fosse aceita, o Joãozinho não apenas aceitava a ideia do outro, mas ele fazia com que a ideia do outro acontecesse. Eu vou fazer uma pausa. Se alguém tiver uma ideia que não é a tua, você ajuda que a ideia dele aconteça? Sim ou não? Responda para você. Então isso é um coração e uma alma. Ou seja, existia um alinhamento de ideia. Por quê? Porque eles tinham uma aliança. A comunhão nos leva a remar a embarcação para o mesmo lugar. Um dos maiores desafios da igreja é exatamente esse. É se todos estão
motivados, se todos estão afim, se todos se dispõem a levar a embarcação para o mesmo lugar. Porque se tem coisa horrível na vida, é você estar tentando levar um barco para uma direção, e do outro lado do barco tem o irmão dizendo, não, não é para cá, é para cá. Aí você rema para cá e o outro rema para lá. Vai chegar onde? Lugar nenhum. Não sai do lugar, não desenvolve, não cresce. É porque nessa igreja, a comunhão de fato existia. Eu vou terminar. Muitos, nos dias de hoje, essa vale para você que está assistindo também, eles querem uma boa igreja, uma boa administração, um bom pastor, um bom grupo de louvor, de adoração, um bom ambiente. Não sou contra nada disso. Se está bem calor, eles querem ar-condicionado. Se está frio, querem ar quente. Tudo isso. Mas eles não querem ter uma aliança. Na nossa casa, na nossa igreja, você vai ter duas opções. Vou abrir isso aqui, pastor. Duas opções você vai ter. Você pode vir aqui todo domingo à noite. Você vai ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar por você. Vai acontecer coisas extraordinárias na tua vida, acredite nisso. Vai mudar coisas que você precisa que seja mudada. Deus vai falar com você, vai tocar em você, vai até te batizar com o Espírito Santo, você vai falar a língua estranha. Nós vamos melhorar esse ambiente para você. Vamos fazer o que puder para você se sentir bem aqui. Esse lugar vai se tornar para você um lugar de refrigério. Vai se tornar para você um lugar de alimento espiritual. Pode ser para você um encontro social, onde você vai ver outros amigos aqui domingo à noite. Esse lugar existe. E você pode vir para cá com esse objetivo. Mas essa noite, nós queremos te oferecer muito mais do que isso. E essa é a conclusão da minha ministração. Nós queremos te oferecer um lugar, não para você vir visitar, mas para você viver junto conosco. Nós estamos te propondo uma aliança. Ou seja, nós não queremos que você apenas venha aqui, nós queremos que você faça parte do que acontece aqui. De fato, o nome da nossa casa é Família Visão Reino. Se o interesse nosso fosse só curar você, nós colocávamos Hospital Espiritual Visão Reino. Olha. Se o interesse nosso fosse só querer o teu dinheiro, nós colocávamos Igreja da Prosperidade Visão Reino, lá na placa. Se o nosso interesse fosse só fazer número de pessoas para nós filmar aqui, arrumar no Instagram, no YouTube, nós colocava lá, Igreja de Milagres, Visão Reino. Ou Igreja da Vitória, Visão Reino. Mas nós colocamos Família Visão Reino.
Aí você está olhando para mim e está dizendo: mas eu estou com problema. Eu estou doente. Eu estou carente. Eu estou fraco. Eu preciso de ajuda. Bem-vindo à tua casa. Seja bem-vindo à tua família. Talvez você diga: eu cheguei aqui e eu me sinto essa pessoa que vou lá só porque buscar uma bênção. Eu vou lá só porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma ajuda de Deus. Deus quer te dar muito mais do que isso. Deus não quer te dar um lugar apenas de refrigério, apenas um lugar de descanso, um lugar de ajuda. Deus quer te dar um lugar para você viver, para você morar, para você fazer parte. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos por um instante. Seja bem-vindo a esse ambiente de cura. Seja bem-vindo a esse lugar de refrigério, de alimento para a tua alma. Você que chegou aqui com sede, com fome, seja bem-vindo à dispensa de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui para ministrar na tua vida aquilo que você precisa. Se você chegou aqui doente, enfermo, esse é o dia da tua cura. Esse é o dia que fez o Senhor, que estabeleceu o Senhor, para que você seja curado, para que você seja sarado. Mas faça uma aliança essa noite. Faça uma aliança com Deus. Quem sabe nem com Deus você fez uma aliança. Eis a oportunidade, eis o dia em que Deus te propõe para você fazer uma aliança com Deus. E depois faça uma aliança com essa casa, com essa família. Venha fazer parte de verdade desse lugar, desse ambiente. Venha viver as dificuldades, mas também os prazeres. Também a mesa farta que Deus tem preparado para você também. Faça parte disso. Seja bem-vindo à casa de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Talvez nunca te disseram, mas eu te digo, e quando eu digo, eu sei que falo em nome do nosso pastor, de todas as lideranças, de todos os pastores dessa casa. Nós amamos você, nós queremos cuidar de você, nós queremos cuidar do teu coração, da tua alma, nós queremos te ajudar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, se sinta em casa, pelo amor de Deus, se sinta em casa, se sinta bem aqui. Esse não é um lugar de buscar uma ajudinha, não. Nós queremos que você se torne filho, faça parte, se torne irmão, faça uma aliança com Deus, faça uma aliança conosco essa noite.